Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como ganhar dinheiro como criador de conteúdo aqui na internet, ainda em 2023. Então eu vou compartilhar aqui com você um pouco do meu passo a passo, de como que eu faço, como é que eu fiz para poder transformar o meu projeto de criação de conteúdo em um negócio. Se você é nova por aqui, bem-vindo. Esse é o meu canal, Emanuel Criativo, onde eu falo sobre criação de conteúdo e monetização do seu projeto para que você consiga viver como creator. E você vai reparar que o nome desse canal tem um trocadilho bem infame com o meu nome, então meu nome não é Emanuel, mas o canal é Emanuel. Enfim, vamos lá. Esse vídeo vai ser meio que quase um passo a passo. E eu acho que ele é muito útil nesse formato, porque aí você vai conseguir aplicar as coisas. E o primeiro passo é uma coisa bem óbvia que eu vou falar aqui, mas é que você tem que começar a criar conteúdo. Mas muita gente fica: sobre o que eu crio conteúdo? Eu não sei o que eu vou falar, eu não sei se eu tenho experiência pra falar sobre isso. Eu recomendo você dar uma olhada no que você gosta, no que você tem interesse para poder compartilhar com o mundo. Porque criar conteúdo é basicamente você ter um blog na internet, né, em diferentes formatos, que você vai compartilhar suas ideias com as pessoas. E se você vai compartilhar suas ideias com as pessoas, é importante que você tenha algum certo domínio sobre, né, o que você está falando e também tenha um interesse pessoal, né? Não adianta você criar ali conteúdo e você não gostar do que você está falando. E muitas vezes a gente pode acabar trocando de tópico no futuro. Por exemplo, eu comecei falando sobre UX Design, mas hoje eu falo sobre criação de conteúdo e monetização, né? A gente não precisa também ficar travado na nossa escolha inicial. Por que eu escolhi o UX Design para falar como meu tópico quando eu comecei? Porque era o tópico que eu mais dominava, era o tópico que eu tinha mais experiência e que eu vi a maior possibilidade de eu começar a criar conteúdo ali na internet, né? E até falando um pouco sobre por que eu comecei a criar conteúdo na internet, eu já tive um blog muito no passado de games, né? Isso foi em meados ali de 2008, 2007, tá? Então eu sempre tive essa coisa de compartilhar as coisas, né, na internet. Mas aí depois ficou meio adormecido e eu voltei por volta ali de 2019. Então pra você ver o intervalo, né? Então você olha pro que você tem interesse, o que você gosta de falar, olha pros livros que você lê, olha pros vídeos que você assiste, né? O que você passa tempo estudando. Pode ser que seja sobre a sua carreira, pode ser que não seja sobre a sua carreira e tá tudo bem. Não é uma coisa obrigatória você ter que criar uma marca pessoal pra arrumar um emprego, pra você melhorar suas oportunidades. Você pode criar um projeto pessoal, né, usar a criação de conteúdo para também fazer uma mudança de carreira, assim como eu acabei fazendo eventualmente. Por exemplo, você pode ser um designer que tem um gosto sobre literatura. Nesse sentido, você pode utilizar o design como ferramenta para poder trazer coisas relacionadas à literatura para as pessoas. E você pode, sei lá, ter a habilidade de fazer colagem. E aí a colagem vai ser sua habilidade que vai falar para as pessoas sobre literatura, né? E às vezes você vai encontrar um público que tem interesse em aprender mais sobre literatura, talvez sejam estudantes de vestibular, talvez sejam só pessoas com muito interesse, mas que a sua maneira de explicar, né, e de você demonstrar isso visualmente vai chamar a atenção delas e você vai criar um projeto em cima disso. Mas não deixa você ficar travado com essa questão da escolha, porque isso vai me levar até o próximo tópico, que é você explorar o seu nicho, né? Você explorar o tópico de escolha. E eu falo isso por quê? Porque a gente tem a sensação de que tem que estar tudo certinho, planejado, a estratégia, tudo perfeito para começar. Só que, na verdade, em muitos dos casos, você tem que primeiro começar para depois entender o que de fato é seu tópico, o que de fato é o seu nicho, quem é seu público. E essas coisas são um pouco imprevisíveis. Então você tem que começar a criar, você tem que começar a explorar para que você tenha mais certeza sobre o que você quer falar, sobre o que você gosta de falar. Às vezes, na nossa cabeça, né, a gente acha que gosta de uma coisa, mas quando a gente de fato vai fazer isso, pôr a mão na massa, a gente vê que, opa, não é bem assim, talvez eu não goste tanto dessa coisa a ponto de eu querer fazer. Inclusive até um ponto interessante, porque eu, por exemplo, sempre gostei muito de jogar, né, de games, tanto é que eu tive um blog de games. E eu queria trabalhar com games, só que aí, depois que eu fui ver algumas coisas que tinha que fazer, tipo, sei lá, modelagem 3D, eu não era bom em modelagem 3D, e ainda não sou. Então eu falei, eu acho que eu gosto mais de jogar do que de fazer, né? Então acho que é importante você explorar justamente por isso. E se por acaso você estiver sentindo um pouco de falta, né, de feedback das pessoas, porque tá no começo do projeto, né, você não sabe muito bem se indo bem ou não, determine um prazo para você não desistir. Eu diria que assim, 30 dias seria um prazo legal para você ir criando, né, dependendo da frequência que você cria, e ter certos resultados para poder entender se você gosta, né? Então, se você tem prazer por fazer aquilo, por falar sobre aquilo,
e se você está encontrando as pessoas ali minimamente para poder, né, ter uma audiência e tornar aquilo viável como um projeto. Então vamos dizer que você conseguiu encontrar ali, né, a sua audiência, você encontrou o tópico que você gostaria de conversar, agora é hora de você se conectar mais com a sua audiência, né? E quando eu falo isso, você não só está criando conteúdo, que já é uma maneira de você se conectar com a audiência, mas também é você de mandar mensagem para as pessoas, de você responder de fato os comentários que chegam, né? De você ir expandindo o seu relacionamento com as pessoas, porque muito do sucesso que vem, né, de uma pessoa que cria conteúdo vem de relacionamentos. Por que isso? As redes sociais, elas têm esse nome porque de fato elas são sociais, elas têm esse aspecto, as pessoas estão querendo se conectar ali. Então se você tá ali só querendo vomitar coisa e tipo sumir, provavelmente não vai dar muito certo. Então, eu recomendo que você crie maneiras de você se conectar com as pessoas. Tem um livro, inclusive, muito bom, que eu vou deixar a recomendação, que é o Superfans, do Pat Flynn. E ele te dá várias estratégias sobre como você se conectar com os seus fãs. Inclusive, até abordei sobre esse livro na minha newsletter. Se você quiser checar minha newsletter, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Vai ter lá no histórico, você pode ler também. Mas, entre dessas habilidades e táticas que o Pat Flynn fala no livro, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é mandar mensagem para seguidores novos quando chegam, sabe? Então você bate um papo, vê como é que a pessoa tá, o que a pessoa tem dificuldade. Isso vai te gerando insights de como você pode continuar com o seu conteúdo. E outra tática que eu gosto muito de fazer, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto de conversar, eu chamo as pessoas para fazer ligações, né, 1 a 1 por Google Meet, Zoom, enfim, qualquer plataforma que você tiver serve. Eu chamo as pessoas para conversar porque eu gosto de entrar em mais profundidade, de entender os porquês, porque às vezes você conversa pela mensagem ali, né, da plataforma que você escolheu para criar conteúdo, você não tem a profundidade da conversa 1 a 1, né, e a videochamada permite isso. Então eu acho muito legal. Até tenho uma meta assim esse ano de tentar fazer pelo menos uma conversa por semana. Não tô cumprindo a meta 100%, mas tô ali, entre um mês ou outro, eu sempre volto a fazer. Mas me ajuda muito a ter uma direção mais correta para o que eu tô criando e para quem que eu tô criando. E aí chega a hora de você, né, nesse quarto ponto, que é você investigar os problemas das pessoas, tá? Isso tem um pouco de conexão com o ponto anterior, acho que tudo vai ter conexão, na verdade. Você vai acabar investigando as pessoas de uma maneira ou outra se você fizer as conversas, tá? E eu gosto muito de fazer entrevistas para ir desvendando esses problemas, né? Então tem certas coisas que você tem que perguntar para poder ir revelando, né, os objetivos das pessoas, por que ela tá tentando atingir aquele objetivo, quais são as dificuldades que ela tem em atingir aquele objetivo, de realizar aquela tarefa, né? Então isso é uma coisa até que eu falo bastante na minha Masterclass sobre monetização, e uma das coisas que a gente faz na Masterclass é falar bastante sobre a entrevista, né, com as pessoas. Então você perguntar ali quais são as maiores dificuldades dela, como é que ela se sente em relação àquilo, se ela tivesse uma varinha mágica para poder fazer qualquer coisa em relação àquele tema, o que ela faria? Enfim, tem as perguntas certas para desvendar o que a pessoa está precisando naquele momento, do que ela quer, né? Então, você entendendo isso, vai ficar muito mais fácil de você criar conteúdo, mas também desenvolver produtos e soluções para que você possa vender para essas pessoas e ajudá-las a atingir esse objetivo ou realizar essa tarefa que ela está tentando realizar. E aí você entendendo, né, o que as pessoas querem, chegamos no nosso quinto passo, que é você pensar na sua solução. Tá? Mas quando eu tô falando para você pensar, é realmente pensar, não é fazer a solução, porque a gente vai chegar numa etapa de validação que eu vou falar já já. Mas você tem que começar a refletir, tá? Eu tenho aqui essas pessoas, elas têm esse problema, elas têm esse objetivo, como que eu ajudo elas a chegar nesse objetivo? E isso pode ser um produto, né? Ou um serviço. Então, o que você tem que fazer é começar a esboçar aquilo que você gostaria de ajudar as pessoas com, né? Então, no trabalho de infoprodutos, por exemplo, a gente tem cursos, e-books, templates, checklists, comunidades, né? Tem gente que oferece mentoria. Então, são várias opções, vários formatos de como você pode ajudar, e você pode, na verdade, misturar formatos também, né? Acho que isso é uma coisa muito, muito legal quando as pessoas fazem. Por exemplo, hoje eu vejo muito newsletters se tornando comunidades, newsletters que tem uma versão paga com áudio. Então, tem infinitas possibilidades. Mas, claro, você precisa conhecer o básico para conseguir pensar e elaborar em cima disso, né? Mas a maneira que eu mais gosto de começar a pensar no meu produto é através de mapas mentais. Então, elaborar ali um mapa mental sobre como que você imagina, sei lá, se é um curso, né? Decidiu por ser um curso.
que vai ter nesse curso, quais são os capítulos desse curso, esse curso vai ser ao vivo, esse curso vai ser gravado, esse curso vai ser um workshop, na verdade, vai ser uma masterclass, porque tem vários formatos de curso, então é legal você pensar nisso, né? Como é que vai ser o formato desse curso, o que você quer ensinar desse curso, qual que é o objetivo de cada aula, então você vai mapeando ali. Você só precisa ter um panorama geral de como que você imagina que esse produto vai ser. Você não precisa construir ele ainda, porque o maior erro que as pessoas cometem é construir o produto e depois ver se as pessoas têm interesse neles, né, para comprar. E o que a gente faz aqui, né, o que eu faço pelo menos, é o contrário. É você primeiro ver se as pessoas têm interesse e depois você constrói o produto. E se você tá curtindo esse vídeo, não deixe de clicar aqui no botão para se inscrever e preferencialmente no sininho para receber notificações quando eu postar novos vídeos sobre monetização e criação de conteúdo. Então a gente chegou agora na etapa de validação do produto, que é onde a gente entende se as pessoas têm o mínimo de interesse, né, sobre o que a gente está fazendo. Na verdade, o nosso processo de validação ele começa nas entrevistas, porque você já começa a investigar se as pessoas têm algum problema. As entrevistas, porém, elas nos dão uma evidência não muito forte de que as pessoas vão pôr dinheiro na nossa solução. Por quê? Porque uma coisa é as pessoas falarem sobre o problema, falarem até que vão comprar de você, pelo amor de Deus. Não pergunta se as pessoas comprariam um produto como você imagina, porque elas provavelmente vão falar sim, e isso é só para te agradar, e não necessariamente quer dizer que elas vão comprar. É muito melhor você entender o contexto passado, ou seja, entender se as pessoas já investiram dinheiro em algo assim. Mas enfim, sobre como validar o produto, eu gosto muito de utilizar a tática da lista de espera. E a lista de espera ela vai funcionar para duas coisas. Primeiro, vai validar o interesse, né, da pessoa ali, porque ela vai estar te dando alguns dados pessoais dela para você entrar em contato com ela. E segundo, para você depois continuar a comunicação, caso você valide que as pessoas têm interesse, você vai continuar ali e vai poder comunicar com a pessoa, você vai ter o e-mail, talvez eventualmente até o telefone dela para poder fazer a comunicação. Eu particularmente gosto de pedir 3 coisas numa lista de espera, tá? E a lista de espera ela pode ser uma landing page simples, tá? Um formulário. Eu particularmente uso uma combinação de Webflow com ConvertKit para fazer isso, mas para quem está começando, eu talvez recomendaria ir direto para o ConvertKit ou usar o Tally.so. Nenhuma dessas plataformas patrocina o canal, tá? Eu uso elas mesmo de coração. Então, eu recomendo você dar uma olhadinha nelas. Você pode fazer um formulário simples com o nome, o e-mail e o telefone, tá? Talvez você vai ver pela internet as pessoas falando assim: ah, mas se você pedir o telefone, talvez a taxa de conversão caia. Mas a intenção aqui é criar um atritozinho, não muito grande, mas também não deixar muito fácil da pessoa entrar, no sentido de que eu quero que a pessoa realmente entre se ela tiver interesse naquele produto, naquela solução que eu estou propondo. E nessa landing page que você vai estar validando, né, com a lista de espera, você tem que ter pelo menos ali, né, um título que reflita o que você está criando, né, aquele produto. Então, muita gente no marketing vai falar isso, que é a promessa, né, do seu produto. Eu gosto ali de mais entender que é o seu título, a sua proposta, né, de valor para aquela pessoa. E você pode colocar um subtítulo que explica um pouco melhor aquela proposta. Então, basicamente, eu vou te entregar isso aqui no título, mas no subtítulo você vai explicar como que você vai entregar, né? Então, por exemplo, quando eu estava fazendo a minha Masterclass, eu falava assim, crie produtos digitais e monetize o seu conhecimento com facilidade. E aí depois eu falava como que era? Ia ser numa Masterclass, então numa aula ao vivo e em grupo, onde você vai entender como empacotar seu conhecimento, você vai aprender como validar o interesse das pessoas e construir o seu produto e vendê-lo para a sua comunidade. Então essa era a proposta de valor e a minha descrição da proposta de valor. Então você tem que pensar como é que vai ser a sua proposta, como que você vai entregá-la e, se possível, você pode colocar ainda nessa lista de espera, né, na página dela, coisas como os problemas das pessoas, né, as dores. Você pode colocar também um pouco mais sobre a sua solução em alguma outra parte da página e também como que a pessoa vai se sair depois daquilo, né? Como é que é a vida dela pós estar naquele curso, pós estar naquele evento, pós usar aquele e-book. Então vamos imaginar que deu tudo certo com a sua validação do produto, as pessoas se inscreveram na sua lista de espera. Chega a hora então de fato de você construir o produto, tá? Então, a hora que você estiver construindo o produto, é a hora de você definir de fato qual formato que vai ser. Se você talvez entendeu na validação que o seu formato de curso online fazia sentido, você pode seguir com ele. Se as pessoas talvez não se inscreveram e você decidiu talvez mudar um pouco a proposta de fazer ali ao vivo,
ou gravado, ou workshop, ou fazer um formato masterclass. Enfim, as possibilidades agora estão nas suas mãos e você tem que escolher como é que você vai fazer, né? Então, como a gente tem várias possibilidades e vários formatos, inclusive, seria muito difícil eu te dar um caminho para todos eles, né? Mas uma coisa que você tem que ter em mente as pessoas estão procurando resolver um problema. As pessoas estão no ponto A, elas querem chegar no ponto B. Como que teu produto vai fazer as pessoas atingirem, né, esse sucesso, né? Como que elas vão transitar do ponto A para o ponto B. Então você tem que pensar nisso, o seu produto tem que ajudar ela com isso aí. Então você vai construir o seu produto enquanto as pessoas estão, né, ali na sua lista de espera. Você pode ir também informando elas ali sobre o progresso do que você está construindo e compartilhando meio que bastidores, por fotos, por vídeo, né? Enfim, você pode utilizar esse momento de construção do seu produto também para fazer promoção do seu produto. E por falar nisso, a gente entra na parte que você tem que criar conteúdo para que as pessoas elas entendam que você vai ter um produto. E o conteúdo que você vai estar criando agora nessa etapa, ela tem que ser um conteúdo que fale sobre o seu produto de uma maneira sutil, de uma maneira indireta, né? Por exemplo, se você está ajudando as pessoas, sei lá, a conseguir um emprego numa área X, o seu conteúdo, ele tem que estar relacionado a isso. Ele pode ter, sei lá, dicas de currículo, dicas de entrevista, ou até mesmo como que você vai aprender a parte técnica daquele trabalho. Então, se você ficar postando meme, coisa aleatória, vídeo engraçado, assim, vai ser difícil você conseguir ter algum resultado, porque as pessoas não vão te associar com aquela autoridade naquele assunto, né, com uma pessoa que pode te ajudar, mas com uma pessoa que compartilha meme de gatinho. E talvez não seja isso que a gente queira, certo? Então, durante esse período bem específico que você está entre construir o seu produto e lançar o seu produto, você tem que começar a mudar ali a engrenagem da sua criação de conteúdo para serem tópicos do seu curso, do seu e-book, enfim, do que você está vendendo. E inclusive você pode tirar trechos, né, do que você está criando para o seu produto e compartilhar de forma gratuita, tá? Eu sei que pode parecer contra-intuitivo, mas de fato as pessoas vão apreciar que você está compartilhando algo de muito valor, de muita qualidade, e você vai criar ali mais conexão com as pessoas para que ela consiga chegar até o produto pago. Porque ela vai pensar, poxa, se o produto gratuito aqui, que é o meu conteúdo, é tão bom, imagina o pago. Então você tem que fazer isso para poder conseguir ir no que no marketing chama de nutrição, né, das pessoas. Então você vai nutrindo ela com informação, com conteúdo de qualidade, até que ela se sinta confortável depois para poder comprar o seu produto pago. Então agora a gente vai falar um pouco sobre preparar o terreno para você conseguir vender este produto, tá? A gente começou a preparar o terreno com o conteúdo, mas agora eu tô querendo dizer em termos de planejamento, de calendário e tudo mais. Então vamos imaginar que você queira vender ali o seu produto por volta do dia 10 de março. Você idealmente precisa estar falando sobre o seu produto, comunicando às pessoas da lista de espera e da sua rede social de preferência, pelo menos uns 15 dias antes, tá? Se você conseguir fazer com um mês de antecedência, seria melhor ainda. Mas claro, às vezes é difícil fazer isso, então, enfim, a gente sabe como é que é. Então você comunicar para as pessoas com pelo menos 15 dias de antecedência vai dar um tempo para elas se prepararem. E só um detalhe, tá? Quanto mais caro o seu produto, mais tempo as pessoas precisam para se planejar para fazer a compra, porque afinal, uma coisa é você pagar 100, 150 reais, né, num produto. As pessoas não precisam fazer um planejamento financeiro para isso. Outra coisa é a pessoa ter que preparar 2, 3, 5 mil reais para poder fazer esse investimento, tá? Então, quando você estiver fazendo ali, né, a sua comunicação, pensa nisso, tá? Pensa que você precisa estar comunicando o seu produto bastante tempo antes da venda de fato, porque se você só chegar lá e abrir para venda, gente, a chance de dar errado é muito, muito grande. E, assim, para quem tá dentro da sua lista de espera, essa é o foco da sua comunicação, tá? Então você tem que criar alguma sequência ali, né, de comunicações para lembrar essas pessoas de que o curso, o produto tá vindo. Não tô falando para fazer sequências de e-mail que bombardeiam as pessoas com todo dia um e-mail novo, tá? Eu acho que isso é horrível. O que eu tô dizendo são realmente lembretes sobre o curso, tá? Não é tipo tentar persuadir a pessoa ali e tudo mais. É mais a questão de você passar informação. E assim, eu gosto muito de mandar um lembrete uma semana antes da abertura, né, do carrinho, das vendas. Mandar outro lembrete 4 dias antes. Aí mandar um lembrete um dia antes.
e mandar um lembrete ali de 1 hora, 30 minutos antes de abrir o carrinho. Por quê? Porque as pessoas não vão abrir todos os e-mails, às vezes ela nem vai ver um dos e-mails, então são 4 oportunidades ali que você vai ter para poder fazer a pessoa de fato lembrar e ver que vai ter abertura. Assim, quando você mandar o e-mail de inscrição, o e-mail de venda, a pessoa já está esperando por aquilo, né? Tem gente até que manda anotar no calendário, pôr na agenda. E é legal falar para a pessoa fazer isso mesmo, porque a gente vive numa vida muito ocupada e é difícil lembrar tudo de cabeça. Então, uma das coisas super importantes nesse processo de vendas é a sua página de vendas, né? O seu site que vai estar ali, o seu curso, o seu produto, o seu e-book, enfim. Você vai poder reaproveitar algumas coisas da sua landing page, provavelmente você aprendeu várias coisas nesse período, né? De criando conteúdo e entendendo dúvidas e dores das pessoas. Então, na sua página de vendas, você tem que ter ali, né, a Hero Section, né, que é aquela primeira parte que a gente vê de um produto, né, de um site. Ela tem que explicar, né, a proposta de valor, como a gente falou ali na landing page, e ela tem que ter, claro, a descrição, mas uma coisa super, super importante que tem que ter ali é um botão para a pessoa ir até o checkout do seu produto, né? Algumas pessoas colocam direto para o checkout da plataforma de vendas, que é o próximo assunto que eu vou falar aqui, e outras colocam para descer a página para que a pessoa veja um resumo de tudo que ela vai levar comprando aquele produto, né? Você precisa também ter ali uma seção na página que fale sobre os benefícios do produto, tá? E quando eu falo benefícios, não é isso aqui, ó. Não é falar que tem 10 horas de conteúdo, não é para falar que elas são super editadas, que você tem o melhor microfone do mundo. É para falar o que o seu produto faz pela pessoa, né? O que a pessoa vai sair do seu produto, né? O que ela vai acabar realizando, né? O que vai acontecer com ela. Então os benefícios podem ser assim, você vai ter mais clareza na hora de criar conteúdo, né? Isso é um benefício. E como é que seria talvez a parte técnica disso? Eu vou te prover com um processo passo a passo. Então isso aqui é a funcionalidade, né? O processo com passo a passo. Mas o benefício é você ter mais clareza, é você se sentir mais leve fazendo. Então o benefício é o resultado daquilo que a funcionalidade, né, faz. Você também pode ter uma sessão onde você fale sobre as dores da pessoa, dá uma lembradinha, assim, né? Um lembrete de o que está causando aquele problema, né? Por que ela não consegue atingir o objetivo dela ali. Então, você lembrar a pessoa disso é importante para que ela tome ação, né? Não estou dizendo para você utilizar gatilhos mentais ali, de fazer a coisa super negativa, não. Falar sobre o problema, porque você tem a solução para esse problema, né? E aí entra também você ter uma sessão para falar sobre a sua solução. Aí você pode entrar num aspecto um pouco mais técnico de falar tudo que está incluído ali, né? E isso é importante também, porque a pessoa quer entender, ok, eu tenho benefício, mas como é que eu chego nesse benefício? E aí você entra com a parte mais técnica, mais ali burocrática do seu produto, e aí tá tudo bem. Você pode ter uma sessão de checkout, né? Onde você vai ter um resumo ali de tudo que está levando no produto. Então, geralmente as pessoas colocam ali a quantidade de horas que seu curso tem, se você vai ter material de apoio, se é um e-book, vai ter bônus, vai ter, sei lá, talvez um encontro ao vivo, como também bônus, né, do e-book, enfim, você pode pensar ali de como que você vai oferecer esse produto, né, o que vai dentro, você coloca ali nessa parte, né, do checkout. Uma coisa muito, muito importante, mas que talvez para quem está começando seja difícil ter, é uma sessão com provas sociais. O que são provas sociais? São coisas como depoimentos de alunos, de clientes, um certificado que você tem, uma palestra que você deu, sabe, uma conquista. Então, muita gente vai ter ali, né, se você olhar páginas de venda de outros produtos, vai ter depoimentos de ex-alunos. Mas se você está começando, o que eu recomendaria você fazer, vai para os seus colegas e peça depoimentos desses colegas. Você não vai colocar, claro, na sua página de vendas que, isso aqui são depoimentos de alunos ou de compradores. Não. Você vai falar o que as pessoas falam sobre mim, o que as pessoas falam sobre Emanuel. Isso foi, inclusive, uma das coisas que eu utilizei para a minha Masterclass, porque era um produto novo, eu não tinha ali a prova social daquele produto. O que eu fiz? Eu pedi para algumas pessoas do meu ciclo ali, de criadores de conteúdo, para fazerem depoimentos. E eu utilizei depoimentos de alunos de outros cursos. Então, quando eu comuniquei isso ali na sessão, né, de prova social, vamos assim dizer, eu deixei isso claro, que as pessoas estavam falando sobre o meu trabalho, não necessariamente sobre aquele produto. Eventualmente, você vai coletar mais depoimentos, né, das pessoas quando você lançar o produto, e aí você vai poder colocar isso, né, na sua página de vendas, tá? E aí é legal também você colocar uma sessão de perguntas frequentes, para às vezes a pessoa ter uma objeção ali na hora de compra. Então, se você já conseguir pensar quais são as objeções que a pessoa pode ter, tipo assim, será que pode parcelar?
Será que tem garantia? Será que tem encontros ao vivo nesse negócio? Será que não tem? Então, tudo que você puder prever da pessoa ter que te perguntar, coloca na página, porque você pode facilitar o processo de compra ali. E a última coisa que você precisa saber é que você precisa colocar o seu produto em uma plataforma para vender. Eu não recomendaria você tentar fazer isso do zero, tá? Principalmente se for seu primeiro produto. Tem tanta plataforma aí para você conseguir utilizar o sistema já pronto que não tem o porquê de você tentar criar uma do zero ou utilizar, por exemplo, um Shopify da vida, um e-commerce mais parrudo para vender um produto, tá? Quando você tiver muitos produtos, talvez você faça sentido ter um e-commerce, mas enquanto você só tem um, por que não utilizar uma plataforma pronta? Quando eu falo de plataforma pronta, entram nomes como a Hotmart, que é a plataforma que eu uso hoje, tem a Qify, tem a Eduz, tem uma da gringa que eu gosto muito, que é o Gumroad. Então, por exemplo, se você quer vender cursos, se você quer vender e-book, talvez essas 3 primeiras, né, Eduz, Hotmart, etc., sejam boas para você. Mas tem um produto muito legal que eu gosto de criar, que são coisas no Notion, né? Templates, checklist, enfim, você pode fazer muita coisa no Notion. E no Gumroad, você tem uma possibilidade de vender o Notion, que é basicamente vender um link, né? Então você vende o link para o seu produto ali do Notion. Então, só o Gumroad eu conheço que dá para fazer isso de uma maneira super simples e que você não vai precisar fazer uma gambiarra de colocar um link no PDF e tal, vender como e-book, por exemplo, na Hotmart. E, de novo, nenhuma dessas plataformas estão patrocinando aqui este vídeo, mas, de fato, eu uso a Hotmart, eu uso o Gumroad. Então, você tem que pensar na plataforma que você vai pôr conteúdo. Então, todo o conteúdo que você fizer, se for um curso, todos os vídeos, se for uma aula ao vivo, né, toda a informação ali do seu evento ao vivo, tem que estar ali dentro dessa plataforma. Essa plataforma, ela vai gerenciar as vendas e a distribuição, né, do seu produto. Às vezes, você pode ter 2 plataformas para isso. Uma só para venda e uma só para distribuição. Por exemplo, você pode vender na Hotmart, mas a Hotmart ela integra com várias coisas que a gente chama de área de membros. E na área de membros é onde fica o conteúdo de fato. Então, você pode fazer a venda ali e ele vai direcionar, por exemplo, para uma plataforma chamada MemberKit, que é onde tem o conteúdo, ou uma plataforma chamada Teachable, que também hospeda conteúdo ali. Então, você pode fazer de diversas maneiras, basicamente você tem que explorar as possibilidades, então, entender como é que é a melhor experiência para a pessoa que está comprando de você. Então, você pode escolher a plataforma de acordo com a experiência que funciona para ela e para você também, claro, porque tem taxas envolvidas, você tem que pagar uma comissão, muitas vezes. Eu, por exemplo, eu moro fora do Brasil, mas eu vendo pro Brasil, então a Hotmart é o melhor exemplo para mim, porque ela faz todo esse papel de conversão, de trazer o dinheiro para cá sem eu ter que me preocupar com imposto, com nada. Eu lido tudo aqui, não lido com nada no Brasil. Mas se você tá no Brasil, você não tem esse problema. Então talvez você tenha um pouco mais de flexibilidade para escolher a plataforma de vendas. E é isso, a gente chega no final desse vídeo. Eu espero que você tenha aprendido bastante aqui e eu gostaria de só fazer mais um lembrete para você se inscrever no canal caso você não esteja inscrito, ativar o sininho para você receber notificações dos vídeos. E se você tiver curiosidade sobre como me encontrar em outras redes, tem aqui os links na descrição. Você pode ver também o link para o meu curso, né, a Masterclass de Monetizando o Seu Conhecimento com Clareza. E se você chegou mesmo até o final, deixa um emoji de tartaruga no comentário para eu saber, porque aí eu vou ver que quem deixou o comentário ali de tartaruga é porque é guerreira, chegou aqui até o final desse vídeo e com certeza vai conseguir ter um caminho mais fácil para poder monetizar o seu projeto. Muito obrigado, gente, até o próximo vídeo.